Talvez hoje o medo tenha chegado antes da paz. Antes mesmo de qualquer resposta, ele já estava ali. Não como um grito, mas como um pensamento insistente. Aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo pode dar errado, de que você pode não ser suficiente, de que o que você ama pode escapar das suas mãos. O medo tem esse jeito silencioso. Ele não faz barulho, mas ocupa espaço. Ele entra devagar na mente, se mistura com a rotina, se disfarça de preocupação, e quando você percebe, já está travando batalhas que ainda nem aconteceram. Já está cansado antes mesmo do dia avançar. Se você está aqui agora, é porque Deus viu esse medo. Ele viu os pensamentos que você não contou a ninguém. Viu o coração acelerado, a mente inquieta, o peso que você tenta carregar sozinho. E é por isso que ele te chama para este momento, como alguém que se aproxima com calma e diz: olha para mim, eu estou aqui. O medo tenta te convencer de que você está sozinho, de que Deus se afastou, de que as promessas ficaram distantes. Mas o Senhor não se move pelos seus sentimentos, ele se move pela fidelidade dele. E a fidelidade de Deus não muda quando você sente medo. O medo cresce quando o olhar se afasta da presença. Não porque ele é forte, mas porque você esquece onde está a luz. E hoje Deus quer te lembrar de algo simples, mas poderoso. Ele nunca saiu do seu lado. Talvez você tenha acordado com o coração pesado. Talvez esteja seguindo o dia com uma inquietação que não sabe explicar. Talvez esteja tentando ser forte, mas por dentro sente que algo treme. E Deus não te repreende por isso. Ele se aproxima e diz: não temas, eu estou contigo. Ele não pede que você entenda tudo. Ele não exige que você pare de sentir medo agora. Ele apenas te convida a confiar, a voltar o olhar, a lembrar quem caminha ao seu lado. Este não é um vídeo para te apressar, é um convite para te alinhar, para sair do barulho do medo e entrar no descanso da presença. Fica aqui comigo. Não sai agora. O que Deus vai fazer nos próximos minutos não é agitação, é segurança, não é explicação, é paz. E tudo começa quando você ouve essa verdade ecoar no coração. Não temas. O Senhor está contigo. Agora pare um pouco. Se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas diminua o ritmo por dentro. Este é um momento só seu com Deus. Senhor, aqui estou, com o coração do jeito que está. Talvez inquieto, talvez cansado, talvez com medo. Eu não venho fingir força, eu venho buscar abrigo. Porque o Senhor me conhece por completo e ainda assim me chama para perto. Pai, o medo tem visitado meus pensamentos. Às vezes ele chega como preocupação, às vezes como ansiedade, às vezes como silêncio pesado. Ele tenta me convencer de que algo vai dar errado, de que eu não vou conseguir, de que estou sozinho. Mas agora eu paro tudo e volto o meu coração para ti. Jesus entra nos lugares onde o medo se instalou. Entra nos pensamentos repetitivos. Entra nas preocupações que não me deixam descansar. Entra nas perguntas que não têm resposta. Tua presença é maior do que qualquer temor que me visita. Eu entrego agora, Senhor, tudo aquilo que me assusta. O medo do futuro, o medo de perder, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Nada disso é grande demais para tuas mãos. Quando o medo tenta dominar a mente, fala mais alto que ele. Quando a ansiedade acelera o coração, derrama tua paz. Quando a insegurança tenta me paralisar, lembra-me que tu estás comigo. Senhor, eu não te peço que elimines todas as dificuldades. Eu te peço que permaneças comigo dentro delas, porque sei que a tua presença muda tudo. Onde o Senhor está, o medo perde força. Ensina-me a confiar mesmo sem entender. Ensina-me a descansar mesmo sem respostas. Ensina-me a caminhar mesmo quando os passos tremem. Eu não quero ser guiado pelo medo. Quero ser guiado pela tua voz. Agora acalma a minha mente. Silencia os pensamentos que me desgastam. Que cada respiração seja preenchida pela certeza de que não estou sozinho. Que o teu Espírito me envolva como um abrigo seguro. Jesus, lembra-me agora da tua promessa. Não temas, porque eu sou contigo.
Que essa verdade desça da mente para o coração. Que ela se torne mais forte do que qualquer pensamento contrário. Se o medo bater à porta de novo hoje, que eu me lembre deste momento. Que eu me lembre de que posso voltar a Ti quantas vezes precisar. Que eu me lembre de que a Tua presença não se afasta quando eu tremo. Eu recebo agora a Tua paz. Não uma paz frágil, mas firme. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas da Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por caminhar comigo. Obrigado por não me abandonar nos dias difíceis. Obrigado porque mesmo quando eu temo, Tu permaneces. Eu sigo este dia contigo. E isso é suficiente. Amém. Existe um tipo de medo que não vem de um perigo real, mas da antecipação. Ele nasce quando a mente corre para o futuro e começa a criar cenários que ainda não existem. É o medo do "e se?" E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? Esse medo não precisa de provas, ele se alimenta da imaginação. E quando você percebe, já está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Esse é o medo mais comum e, ao mesmo tempo, o mais desgastante. Porque ele rouba o presente enquanto promete te proteger do futuro. Mas o medo nunca protege, ele apenas paralisa. Ele faz você viver sempre em alerta, sempre tenso, sempre preparado para uma ameaça que talvez nunca venha. E é exatamente aí que a presença de Deus faz toda a diferença. O medo cresce quando você acredita que está sozinho diante do que vem pela frente. Ele se fortalece quando a mente assume o controle e o coração se esquece de quem governa a história. Mas quando você se lembra de que Deus está contigo, o medo perde o lugar de comando. Ele não desaparece de imediato, mas deixa de ditar suas decisões. A Bíblia não diz "não temas", porque o perigo não existe. Ela diz "não temas", porque Deus está presente. A base da coragem espiritual não é a ausência de problemas, é a certeza da companhia divina. Deus não promete um caminho sem incertezas, mas promete caminhar com você em cada uma delas. O medo tenta te convencer de que tudo depende de você, de que se você errar tudo acaba, de que se você falhar não há conserto. Mas a presença de Deus te lembra que a sua vida não está apoiada apenas na sua capacidade. Ela está sustentada pela fidelidade dele. Quantas vezes o medo já tentou te parar? Quantas decisões você adiou? Quantas oportunidades deixou passar? Quantos passos deixou de dar porque a insegurança falou mais alto? O medo sempre exagera o risco e diminui a graça. Ele aumenta o problema e ignora o cuidado de Deus. Mas a presença do Senhor faz o oposto. Ela não nega a realidade, mas traz equilíbrio. Ela te lembra de quem você é e de quem Deus é. Ela te mostra que, mesmo se algo não sair como você esperava, Deus continua no controle e é capaz de redirecionar tudo. O medo olha para o que pode dar errado. Deus olha para o que pode ser transformado. O medo te prende ao pior cenário. Deus trabalha mesmo quando o cenário não é ideal. O medo te faz querer fugir. Deus te convida a confiar. A presença de Deus não elimina o medo de forma mágica, mas muda o lugar onde ele atua. O medo deixa de governar e passa a ser confrontado pela fé. Ele se torna menor porque algo maior ocupa o coração. Quando você entende que Deus está contigo, começa a perceber que não precisa ter todas as respostas para seguir. Não precisa sentir segurança o tempo todo. Precisa apenas continuar caminhando com o coração alinhado à presença. Deus não está te observando de longe, esperando para ver se você vai conseguir. Ele está ao seu lado, sustentando cada passo, inclusive os que você dá com receio. Ele não te abandona quando você teme. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Se hoje o medo tentou ocupar espaço demais dentro de você, volte o olhar para a presença. Não discuta com o medo, não negocie com ele. Apenas se lembre, você não caminha sozinho. O Deus que prometeu estar contigo continua fiel. E quando essa verdade desce para o coração, algo muda. O medo pode até sussurrar, mas já não grita. A ansiedade pode até tentar voltar, mas encontra resistência. Porque a presença de Deus se torna mais real do que qualquer pensamento contrário. O medo não define o seu caminho. A presença de Deus define.
e onde ele está, você pode continuar. A fé que vence o medo não é aquela que elimina o sentimento, mas a que muda quem está no controle. O medo sempre tenta assumir o comando da mente, ditar decisões, antecipar tragédias. Já a fé não grita, não força, não pressiona. Ela permanece. E é justamente por isso que ela vence. Muitas pessoas acreditam que só podem agir quando o medo vai embora. Mas a fé verdadeira funciona de forma diferente. Ela não espera o medo desaparecer. Ela caminha mesmo quando ele está presente. A fé não depende do que você sente. Depende de quem Deus é. O medo te pergunta, e se der errado? A fé responde, mesmo assim Deus estará comigo. Essa é a diferença. O medo coloca o foco no resultado. A fé coloca o foco na presença. Quando você entende isso, percebe que não precisa ter garantia de sucesso para seguir. Precisa apenas confiar em quem caminha ao seu lado. A Bíblia está cheia de pessoas que sentiram medo, mas escolheram confiar. Abraão teve medo de sair sem saber para onde ia. Davi sentiu medo diante de gigantes. Os discípulos sentiram medo no meio da tempestade. Nenhum deles foi impedido de sentir, mas todos foram chamados a confiar. A fé vence o medo quando você decide dar mais peso à promessa do que à ameaça. O medo sempre exagera o problema e diminui Deus. A fé faz o contrário. Ela reconhece a dificuldade, mas amplia a presença do Senhor. Quando Deus diz não temas, Ele não está dizendo não sinta. Ele está dizendo não permita que o medo governe. Sentir medo não te torna fraco. Permitir que ele te paralise é que te impede de avançar. A fé não ignora a realidade. Ela apenas se recusa a aceitar que a realidade visível seja a palavra final. Ela confia que há um Deus invisível agindo, mesmo quando tudo parece incerto. É por isso que a fé traz paz mesmo sem respostas completas. O medo te empurra para o controle. A fé te convida à entrega. E entregar não é desistir. Entregar é confiar que Deus sabe conduzir melhor do que você. Quando a fé ocupa o coração, o medo perde espaço. Ele não some de uma vez, mas já não domina. Ele se torna ruído, não direção. A decisão continua sendo guiada pela confiança, não pela insegurança. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que te assusta, algo que parece maior do que você. A fé não te pede coragem humana, pede dependência espiritual. Pede que você continue mesmo sem sentir firmeza nos pés, confiando que Deus sustenta cada passo. A fé vence o medo quando você escolhe ouvir mais a voz de Deus do que o barulho da mente. Quando você se lembra das promessas. Quando você se ancora na verdade de que não está sozinho. E essa fé não nasce do esforço, ela nasce do relacionamento. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a fé cresce. E quanto mais a fé cresce, menos espaço o medo encontra para governar. O medo pode até acompanhar o caminho, mas não precisa liderá-lo. Quem lidera é a fé. E a fé caminha de mãos dadas com a presença de Deus. Josué é lembrado como um grande líder, um homem forte, corajoso, decidido. Mas antes de ser lembrado assim, Josué foi um homem tomado pelo medo. O peso que caiu sobre seus ombros era enorme. Moisés, o maior líder que Israel já teve, havia morrido. Agora, todo um povo olhava para Josué esperando direção, respostas e coragem. E por dentro, ele sabia que não se sentia pronto. O medo de Josué não era pequeno. Ele tinha medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente para aquilo que Deus estava pedindo. Ele carregava a responsabilidade de conduzir um povo inteiro rumo à terra prometida. E é exatamente por isso que Deus não deu a Josué uma estratégia detalhada logo de início. Deus deu uma promessa. O Senhor disse a Josué, repetidas vezes, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não repetiu isso porque Josué não ouviu. Ele repetiu porque o medo insiste em voltar. E toda vez que o medo voltava, Deus reforçava a mesma verdade. Você não está sozinho. A coragem de Josué não nasceu da ausência de medo. Nasceu da certeza da presença de Deus.
Ele não esperou se sentir confiante para obedecer, ele obedeceu mesmo tremendo. E foi enquanto caminhava que Deus começou a agir. O Jordão não se abriu antes do passo. As águas só recuaram depois que os pés tocaram o rio. Isso nos ensina algo profundo. Deus não remove o medo antes da obediência. Ele vence o medo durante o caminho. A fé não exige que tudo esteja resolvido para agir. Ela age confiando que Deus resolverá no processo. Josué atravessou o Jordão porque acreditou mais na promessa do que na dificuldade. O rio parecia impossível, mas a presença de Deus era maior. Cada passo era um confronto direto contra o medo. E a cada passo, Deus confirmava: eu estou contigo. Talvez hoje você se sinta como Josué, cercado de responsabilidades, pressionado por decisões, com medo de errar, medo de não dar conta. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para avançar, mas Deus não está esperando que você se sinta pronto. Ele está esperando que você confie. Josué não venceu porque era forte. Ele venceu porque era dependente. Ele não se apoiou na própria capacidade, se apoiou na fidelidade de Deus. E é essa dependência que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Deus não pediu que Josué tivesse todas as respostas. Pediu apenas que ele não se afastasse da presença, porque quem permanece na presença encontra direção, mesmo quando o caminho parece confuso. O mesmo Deus que caminhou com Josué caminha com você hoje. O medo pode estar presente, mas ele não precisa te dominar. A promessa continua válida. Não temas, porque eu sou contigo. E quando essa verdade se torna maior do que o medo, você encontra coragem para dar o próximo passo. Ouvir Deus no meio do medo é uma das maiores batalhas da vida espiritual. Não porque Deus deixe de falar, mas porque o medo é barulhento. Ele ocupa a mente, acelera o coração e cria um ruído constante que tenta abafar qualquer outra voz. Enquanto o medo grita, Deus fala baixo. Enquanto o medo exige pressa, Deus trabalha no silêncio. O medo tenta te convencer de que tudo depende de você. Ele te coloca no centro da história e faz você esquecer que há um Deus soberano conduzindo cada detalhe. Por isso, o primeiro passo para ouvir Deus no meio do medo é reconhecer algo libertador. Você não está no controle, e isso não é uma ameaça, é descanso. Quando você solta o controle, cria espaço para Deus agir. O segundo passo é silenciar a mente. O medo se alimenta da repetição dos mesmos pensamentos. Ele cresce quando você revisita cenários, revive dores e antecipa problemas. É preciso interromper esse ciclo. A oração não é um discurso longo, é um realinhamento. É quando você respira fundo e diz: Senhor, fala comigo. E muitas vezes, Deus responde não com palavras, mas com paz. O silêncio diante de Deus não é vazio, é preparo. É nesse espaço que Ele organiza o que o medo bagunçou. É ali que o coração desacelera o suficiente para perceber que não está sozinho. O medo diz: corre. Deus diz: confia. O medo diz: resolve agora. Deus diz: espera em mim. O terceiro passo é lembrar das promessas. O medo tem uma habilidade perigosa. Ele apaga a memória da fidelidade de Deus. Faz você esquecer tudo o que já foi superado, tudo o que Deus já fez, tudo o que Ele já sustentou. Mas quando você traz à mente a palavra: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, a fé começa a se levantar de novo. E o quarto passo é agir, mesmo com medo. A fé nunca foi ausência de tremor. A fé é obediência, apesar do tremor. Josué atravessou o Jordão com medo. Pedro saiu do barco com medo. A coragem espiritual não nasce da segurança, nasce da confiança. Deus não remove o medo antes do passo, Ele vence o medo durante o passo. Quando você decide ouvir Deus no meio do medo, algo muda dentro de você. O coração deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de escuta. A ansiedade perde força, porque a fé começa a ocupar o espaço. Você passa a perceber que Deus nunca esteve em silêncio. Você apenas precisava diminuir o barulho para ouvir.
O medo não tem poder de silenciar o céu. Ele apenas tenta distrair quem escuta. E quando você volta o foco para a presença de Deus, a voz dele se torna mais clara, mais firme, mais segura do que qualquer temor. Deus continua falando, continua guiando, continua sustentando. E quem aprende a ouvir Deus no meio do medo, descobre algo precioso. A presença dele é suficiente para atravessar qualquer tempestade. Antes de seguir com o seu dia, guarde essa verdade no coração. O medo não tem a última palavra sobre você. Ele pode até tentar te visitar, mas não precisa mais governar seus pensamentos, porque existe uma presença maior te acompanhando, a presença fiel de Deus. Hoje, você não caminha sozinho. Hoje, você não enfrenta tudo por conta própria. Hoje, você não está abandonado às suas próprias forças. O Senhor está contigo, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando o coração ainda treme, mesmo quando a mente insiste em imaginar o pior. A presença de Deus não elimina todas as tempestades, mas te ensina a atravessá-las sem se perder. É isso que transforma um coração inseguro em um coração confiante. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você aprendeu em quem confiar. Agora declare isso dentro de você. Hoje eu escolho a fé no lugar do medo. Hoje eu escolho confiar no lugar de me desesperar. Hoje eu escolho caminhar, mesmo tremendo, porque o Senhor está comigo. O medo pode bater à porta, mas não governa mais a casa. A ansiedade pode tentar falar, mas não dita mais as decisões. A fé ocupa o lugar que antes era da insegurança. Que o restante do seu dia seja guiado por essa certeza. Deus vai à sua frente, abrindo caminhos. Caminha ao seu lado, sustentando seus passos, e vem atrás de você, te guardando. Nada foge do cuidado dele. Nada escapa do olhar dele. Nada é maior do que a presença dele. E agora, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se esta oração falou com você, se em algum momento Deus tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Não temas. O Senhor está contigo, hoje e sempre.